Tenha fé em Jesus. As crises verdadeiramente nos colocam à prova. Certos tipos de crise não levam em consideração a experiência de vida ou capacitação adquirida. Elas simplesmente nos levam ao limite. Algumas crises nos levam a afirmar: não tenho mais o que fazer, toda a minha perícia não é suficiente para me livrar do que eu estou passando. Os discípulos de Jesus entenderam muito bem o significado desta afirmação. Passaram por crises que os levaram ao limite. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios em sua segunda carta, Paulo passou por uma situação muito difícil que o fez desesperar da vida. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Em outro relato bíblico, agora em Marcos capítulo 4, nos versículos 35 a 41, o evangelista relata um grande temporal que acontece no momento em que Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. A tempestade era tão forte que os levou a desesperar da vida e não confiar em Jesus. Afinal, foi ele que disse: passemos para outra margem. A reação dos discípulos é vista na pergunta que fizeram enquanto Jesus estava dormindo. Eles perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Toda a perícia daqueles homens foi subjugada por medo, desespero e falta de fé. No entanto, o relato nos mostra que esse medo, o desespero e a falta de fé foram tomados por uma reverência, por um respeito e admiração que eles ainda não tinham por Jesus, após Jesus acalmar toda a tempestade. Jesus perguntou aos seus discípulos se eles não tinham fé. A pergunta feita por Jesus precisa visitar os nossos corações todos os dias, pois se a nossa fé estiver direcionada em nossa capacidade, perícia ou experiência, nos momentos de crise, agiremos da mesma forma que os discípulos. Portanto, que a nossa fé contemple o Deus que transforma a tempestade em bonança, o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, o Deus que nos ama e que prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida.